Oi, gente! Boa noite! Olá, Júlia! Oi, Ju! Muito feliz que você está aqui. Seja bem-vinda. Ei, que Muito bom prazer. estar Gra- juntos nessa live, não é? Sim, estamos boas. As duas de vermelho, Olha, e nem combinamos, né? Nem combinamos. nem combinamos, exatamente. Cidade muito grande, né? E aí já é o feminino, já é o sangue, já é a vida. Então é uma sincronicidade. O feminino é exatamente isso. Não combinamos e tal, e estamos na mesma cor, que é a cor do nosso sangue, que é o feminino. Então é isso. É se abrir a essa linguagem, é, é se conectar com essa, como é que eu posso explicar? É com essa linguagem mesmo, né? Com essa simbologia, com essa energia, com essa força, né? Muita Sim, gratidão pelo convite de estar fazendo com você essa live, viu, minha linda? Me senti eu que muito. agradeço. Eu que agradeço muito, Ju, do fundo do meu coração. E se você não se importar, se você quiser falar um pouquinho de você, se apresentar aí para o pessoal que está chegando, enquanto o pessoal vai entrando, você fala um pouquinho dessa maravilha que você é. Gratidão, minha linda. A minha caminhada consciente mesmo começou em 96, quando eu comecei a realmente a me conectar com a espiritualidade, né? E para quem não me conhece, meu nome é Juliana, moro na Irlanda, já vão fazer 9 anos já, mas a minha caminhada já vem de longa data. Então, eu fui buscando, porque eu falo para todo mundo que eu sou uma buscadora, e eu continuo buscando, eu continuo no meu caminho de autoconhecimento, da jornada interna, respeitando os meus ciclos da minha vida. É, uma transformação muito grande aconteceu nos anos para cá, em que eu fiz a grande transformação da minha vida, que foi realmente fechar um ciclo voltado muito para as artes, que eu era atriz, cantora, produtora de eventos, de festivais culturais, e passei a me dedicar exclusivamente para a espiritualidade. Mas não deixei de toda a arte, porque eu ainda ensino as danças sagradas, que é uma conexão mais voltada para o feminino, mas a minha vida deu uma mudada bem grande de uns anos para cá, assim, uma grande transformação. E o feminino chegou na minha vida em 2011. 2011, a minha vida mudou totalmente quando eu fui ao Círculo de Mulheres no Rio de Janeiro, com a querida Paloma Bastos. Foi ela que me introduziu a essa jornada profunda de cura e de conexão com o feminino. E eu me lembro, eu sempre conto essa história, mas vou contar aqui para quem não me conhece. A gente escolhia, a gente precisava escolher se conectar com alguns contos de fadas, né? Então, as minhas irmãs que estavam na época, eu sou Cinderela, eu gosto da Branca de Neve, e eu falei assim, não, eu sou o Patinho Feio. E eu Ó, não falei que eu gostava, eu falei que eu era o Patinho Feio. Porque eu cresci num ambiente que não era totalmente ligado à espiritualidade, não era um ambiente em que eu me sentia confortável de falar o que eu sentia, de falar sobre intuição, de falar sobre sensibilidade. E daquele momento em diante é que foi realmente um processo muito profundo de cura e de conexão e de busca, né, interna, de perceber que eu precisava olhar para mim naquele momento, né? E foi aí que sim. tudo começou. Foi Ah, que exatamente maravilhoso. Isso é muito maravilhoso, Ju. Eu gosto de ouvir as histórias porque todos nós, a gente tem esse pezinho lá naquele ambiente que não aceitava que a gente tinha a nossa intuição, que não aceitava que a gente lidava, queria, ou é, era fissurada, apaixonada, intrigada pela espiritualidade. E eu sempre gosto de ouvir essas histórias porque eu acho assim muito fascinante. Essa é a minha palavra mesmo, fascinante. E saber de você, do seu começo, me deixa muito inspirada e eu tenho certeza que vai deixar muita gente inspirada aqui também. Gratidão. e ter muita
paciência no processo, porque não é um processo linear, é um processo de altos e baixos, e de mortes e de renascimentos, e a gente está sempre se reinventando. A gente sempre está abandonando alguns hábitos, a gente sempre está construindo outros hábitos, a gente muda os nossos círculos de amizades, a gente muda aquilo que a gente se conecta, com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente veste. Então, a gente muda muito. E perceber essa impermanência da vida é que é a chave, porque toda vez que a gente se apega a determinada situação, aquilo vai gerar um sofrimento de alguma maneira. Com E certeza. é importante deixar ir também. Nesses processos é importante deixar ir. Às vezes é sofrido mesmo e a gente tem que mergulhar mesmo naquele lugar da dor, porque a gente passa por lutos, né? Nesses processos de conexão, né? Então, e de cura e de autoconhecimento. Então, é É estar um, disponível para morrer e renascer, morrer e renascer. sim, é um mergulho profundo mesmo, né? É um mergulho incrível. Não é fácil, não é simples, é desafiador, mas é muito recompensante, eu acho. Acho que é essa palavra, recompensante. É. E então, eu queria só dizer um seja bem-vindo aqui para todo mundo que está com a gente hoje. É, eu não consegui ver o nome de todo mundo, ainda sou nova nessas coisas, mas um beijo para todo mundo que está aqui comigo, que está aqui com a gente. E a gente vai lendo os comentários, respondendo as perguntas no final da live, que a Ju tem um conteúdo bastante legal para poder passar para a gente aqui. E qualquer dúvida que a gente não conseguir falar aqui, vocês podem me mandar o inbox, que eu me viro, eu converso com a Ju, a gente vê o que a gente pode fazer para poder tirar as dúvidas de todo mundo, tá bom? Obrigada de coração por estarem aqui conosco. Um beijo, Bianca. Um beijo, Sara. Bem-vinda. Isso. Bom, o assunto que eu propus hoje é o sagrado feminino como processo de cura e autoconhecimento para nós mulheres. E aí, nesse processo da busca da cura e do autoconhecimento, de cura, a gente tem que perceber onde estão as feridas. E para mim, no meu entender, já venho trabalhando com o sagrado feminino desde que eu comecei o trabalho lá com a Paloma e depois eu fui fazendo os meus próprios círculos, as tendas vermelhas, os meus workshops de mergulho, de imersão mesmo nessa cura do sagrado feminino em nós e de nós mulheres mesmo. Então, eu percebo assim algumas feridas. A primeira ferida, a grande ferida emocional, é aquela que origina com a gente carrega conosco, que vem da nossa linhagem feminina. Então, é como se a gente estivesse carregando realmente todas essas feridas que a gente carrega, que elas viveram, e aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, é que a gente reproduz a nível inconsciente. Às vezes você não sabe por que você está tomando, você está num padrão, mas você está repetindo aquilo. E você não sabe de onde que vem aquilo, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu não consigo sair desse círculo vicioso, desse padrão de pensamento, de comportamento? Quer dizer, às vezes tem uma ferida lá atrás que você está replicando, que você está repetindo por lealdade sistêmica. Sim, Por lealdade àquele sistema, aquela linhagem feminina que você é filha, você é neta, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que eu vejo é o que a sociedade nos traz. A ferida da cultura patriarcal. Então, essa ferida da cultura patriarcal é muito importante a gente frisar, porque são comportamentos em que as mulheres competem umas com as outras, as mulheres invejam umas às outras, as mulheres não acreditam na intuição delas. Então, é uma série de comportamentos abusivos que as mulheres deixam, se submetem a esse tipo de relacionamento, não só no relacionamento íntimo, mas no relacionamento de trabalho, né? Então, é uma série de comportamentos que as mulheres repetem e acham às vezes normal isso acontecer,
A gente está mudando agora lentamente essa realidade, mas ainda tem muita cura para ser feita. Do patriarcado, que deixa para a gente começar a transformar. E o terceiro ponto vem desses dois lugares, é a ferida do amor próprio. É aquele lugar em que a gente não se reconhece, que a gente não se ama, que a gente não se acha capaz. Gera como esse resultado dessas duas fontes, digamos, da nossa linhagem e da nossa cultura, de onde viemos, de onde crescemos, né? Sim. Então, é somente nesse lugar, nesse mergulho amoroso, sincero, que a gente faz com a gente, que a gente precisa, de alguma maneira, se propor e se abrir a fazer, é que vai trazer essa grande mudança, né? Quer dizer, e se reconhecer como intuitiva, se reconhecer como cíclica, se reconhecer como feminina. Nesse mergulho sincero e honesto, quer dizer, é você se olhar no espelho e você sentir orgulho, você sentir amor pela mulher que você olha no espelho, que é você, né? Sim. Nesse lugar dessa plenitude, porque aí a gente mostra quem realmente somos ao mundo, sem copiar que o outro está fazendo, sem ser uma projeção de uma outra pessoa, né? E desse lugar é que a gente consegue transformar o mundo num lugar melhor. Sim, às vezes a gente tem esse desafio, essa dificuldade de nos reconhecer, de nos permitir, né? De falar aquele sim para a gente mesmo, para nós mesmos, aquele sim para dentro. Que essa sou eu, essa é quem eu quero ser, essa é quem você está vendo, é quem eu quero que você veja, e não tem nada de errado com isso. É ser autêntica, né? É ser autêntica com você mesma. Você está falando aí do sim, dizer sim quando tem que dizer sim. Para gente, né? Porque, inclusive, na cultura patriarcal, se você se coloca como centro da tua vida, você é taxado de egoísta. Te julgam como sendo uma pessoa egoísta. E não é assim. Como é que você vai estar disponível para auxiliar as pessoas à sua volta se você não estiver inteira, se você não tiver plena, se você não tiver completa? Primeiro que você pode se desgastar, a nível energético, inclusive, quando você dá além da medida do que você pode. E tem que também trazer esse equilíbrio, porque às vezes você precisa dar, mas você precisa receber também, né? E isso é muito importante. A Sim, segunda parte que eu gostaria de acrescentar é, é essa posição na linhagem feminina. É muito importante que a gente se coloque como filha. É muito importante que a gente se coloque como neta, porque elas são grandes, as que vieram antes de nós. É você honrar a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, como as mulheres que por vários sacrifícios, várias situações, vários movimentos de vida delas fizeram com que você chegasse até aqui agora. Então não é olhar para a tua mãe, para a tua linhagem, principalmente para a linhagem, porque a gente segue esse lugar, né? Você perceber que é importante você se colocar no teu sistema. sim, parar de levar as dores da sua mãe, as dores da sua avó e achar que vivendo as dores delas você está honrando aquela pessoa, você está ficando mais próxima dela, você está fazendo o seu melhor. O seu melhor é cuidar de você mesma. E seguir com a vida. E seguir o movimento natural da vida, que é realmente você seguir com a tua vida, é lutar pelos teus sonhos, é fazer, porque a melhor coisa que você pode fazer pelas ancestrais, pela tua linhagem, pelo teu sistema, é seguir a tua vida adiante. É você ir em busca dos seus sonhos, é você é, exercitar
a tua missão de vida, o teu propósito. Esse é o maior presente que você pode dar a si mesma e a elas, a todas elas. Sim, é muito maravilhoso esse movimento do para eu poder honrar a minha família. O mais correto, a minha linhagem seria eu cuidar de mim mesma, eu ser feliz, eu fazer as minhas coisas para assim eu conseguir honrá-los e não o contrário. A gente vive fazendo o contrário, né? E aí dá uma desordem, cria uma desordem ali naquela linhagem, né? Você acha que você julga a tua mãe, julga a tua avó, e quando você julga, você distancia do amor, porque a gente trabalha basicamente com duas, a gente exerce basicamente duas linguagens. Ou é a linguagem do ego, que é uma linguagem ilusória, ou é uma linguagem do amor. E esse ego está muito atrelado ao julgamento. Muito atrelado ao julgamento. O que a sociedade patriarcal faz? Nos ensinou a julgar, a rotular, a separar, a Sim, comparar. Não a é? comparação é uma coisa muito, é uma coisa que a gente vive assim, co- a cada minuto do dia, eu acho que a gente é criado muito nessa comparação. Eu venho de uma comparação muito grande, eu e as minhas irmãs, por exemplo, né? Muitas vezes eu era boa em alguma coisa, minhas irmãs não eram boas naquilo, ou elas eram boas em alguma coisa e eu não era. Então tinha alguma disfunção ali, é como se todo mundo tivesse que ser bom em tudo ao mesmo tempo. Você não era reconhecido por ser bom numa particularidade. E você sempre comparando ou sendo comparado com aquelas pessoas, aquelas mulheres, aqueles seres ao seu redor, e você sempre achando que está faltando alguma coisa. Exatamente. E nessa questão da linhagem também, a gente precisa perceber que nós carregamos nos nossos corpos físicos, energéticos, todas as histórias, todos os conflitos, todos os abusos, todos os medos, todos os padrões de comportamento, de crenças que fizeram parte dessa trajetória dessas mulheres que vieram antes de nós. E aonde isso se condensa no nosso útero. Por isso que é tão importante a reconsagração do útero, por isso que é tão importante é, o uso do Ione Eggs, por isso que é tão importante a mulher se conectar com o próprio ciclo dela, porque a gente carrega ali, é ali que fica a força da vida. É a volta para casa, né? E aceitar esse ciclo, aceitar que faz parte da natureza feminina esse ciclo menstrual, que não é para fazer tudo nesse ciclo menstrual. A nova sigla da TPM é Tempo para Mim. A gente tem que ter tempo para a gente no nosso ciclo menstrual. A gente precisa descansar, a gente precisa incorporar essa energia que a gente às vezes não incorpora como mulheres, que é a energia do recolhimento. Porque desse lugar é que vem a força. É desse lugar que vem uma intuição para a tua vida. Às vezes é desse lugar que nasce um projeto. Às vezes é desse lugar que nasce uma ideia fantástica. E a gente não recolhe, a gente não para, a gente fica ali com a cabeça sempre tentando. Então, precisa respeitar as fases, como a lua. Por isso, essa conexão lunar, por isso até que eu te pedi para que fizesse na lua cheia, Sim. porque é uma celebração do feminino. A gente ter a oportunidade de falar sobre questões do feminino em tantas mulheres que lutaram para esse direito que nós temos agora, de numa lua cheia falar sobre o feminino, trazer esses assuntos, essas questões, num bate-papo gostoso, né? Que eu falei para você que ia ser um bate-papo. Sim. Então, é perceber o quanto essas mulheres fizeram por nós, e nós temos essa oportunidade de estar aqui hoje falando, conversando. Porque a gente não tinha o direito de falar,
a gente não tinha o direito de votar, a gente não tinha o direito de expressar. O patriarcado foi muito cruel conosco. E agora nós, eu, você e todas as mulheres que estão assistindo, temos o compromisso, a missão, o chamado de trazer a nova consciência e ancorar o divino feminino na nossa terra, no nosso planeta. Sim, hoje mesmo eu estava conversando com a minha irmã sobre isso, Ju, que ela me mandou uma postagem sobre o intitular a mulher de louca, né? O chamar de louca quando alguma coisa acontece. Você tá louca? Você tá de TPM? O que que tá acontecendo? O que que é que você tá irritada? E aí, a gente conversando, eu falei com ela assim que, apesar disso ainda doer muito na gente, hoje a gente tem uma voz, a gente consegue colocar para fora, a gente consegue falar assim, não, peraí, não é assim. Porque eu fico pensando na época da minha avó, que foi colocada em clínica de saúde mental, que levou choque na cabeça. Por quê? Por causa de um comportamento que muitas vezes não tinha nada de errado. Mas ela não tinha voz, ela não tinha o que fazer. Então, a passos muito, muito, muito pequenos, a gente está evoluindo, a gente está conseguindo retomar esse direito de voz, retomar esse direito de nos colocar para fora, de voltar para casa, de colocar os limites. Mas ainda falta muito, claro. Mas a gente tem que agradecer por esses passos pequenos, né? Eu sinto que a gente está fazendo um trabalho maravilhoso já, porque a quantidade de círculos no mundo, rodas de cura, mulheres envolvidas na música do feminino e outras artistas fazendo trabalhos maravilhosos, xamãs, terapeutas, sacerdotisas, mulheres de medicina, está crescendo muito. E essa é a grande revolução que nós trazemos, porque não é uma revolução de armas, é uma revolução do amor, porque a humanidade ela excluiu a energia feminina. Imagina quando você tem uma família que você exclui a mãe. Nós estamos trazendo a mãe de volta. Sim, E quando a gente percebe esses desequilíbrios, que é a ganância, que é a competição, que é a mentira, os governos. Eu acho que a palavra central é a ganância, é o poder, eu quero poder, eu quero poder, não é? É isso que a gente vê. E que essa energia de competição, de poder e de ganância seja transformada em cooperação, respeitando a singularidade de cada um. Primeiro você aceitando a sua própria singularidade, porque a sua singularidade é o teu poder, a tua unicidade é o teu poder, é a tua chave de manifestação nesse mundo. Então é você perceber que somos múltiplos, somos complexos e somos maravilhosos, somos todos. humanidade. E é um caminho ainda muito longo, porque ainda existe muita ganância, existe muita concentração de riquezas nas mãos de poucos, muito poucos. Eu sempre falo isso nos círculos e nos trabalhos que eu faço. Eu acho que não poderia ter bilionários no mundo. Para quê? Por que bilionários? Né? Então, essa distribuição de renda ela está realmente muito desigual. E é uma revolução pelo amor. É uma revolução em que nós vamos nos conectar cada vez mais entre nós mulheres, nós vamos nos tratar como irmãs, porque isso é que nós somos irmãs. E não da boca para fora, ou porque é uma moda do sagrado feminino, não, mas que isso seja verdade no teu coração. Sim, honrar e respeitar, né? Levar, abrir espaço. Eu acho que a gente precisa de aprender a dividir o spotlight, né? Dividir que não é todo mundo
que entende essa divisão, existe essa competição, existe essa inveja, existe essa dificuldade de comunicação, como se todas nós não pudéssemos sentar e ter uma reunião, ter um encontro onde todos nós pudéssemos mostrar tudo aquilo que somos boas em. Porque todas nós somos diferentes, né? A gente é boa em alguma coisa, eu sou boa em alguma coisa, você é boa em outra, e a gente pode juntar todo esse potencial e fazer um infinito de possibilidades. É verdade. E outro ponto interessante do feminino é a intuição, né? A intuição é a nossa bússola interior. Porque o que acontece com a intuição é o seguinte: é, a gente tem um mecanismo dentro da gente que capta todas as informações. A intuição, ela trabalha nesse lugar de captar todas as informações do ambiente. Às vezes uma informação que você não tem nem noção, não tá no teu consciente, mas a tua intuição está captando. Às vezes daqui do olho, você está olhando para lá, mas a tua intuição captou uma coisa que aconteceu aqui. Então, a intuição é a bússola. Quantas vezes a gente já não teve uma premonição, uma intuição de alguma coisa e a gente não seguiu e depois a gente se deu mal, não é? E a intuição é um sexto sentido. Todas nós, mulheres, nós somos naturalmente instintivas. Nós somos intuitivas, a gente tem esse instinto dentro da gente, a gente tem um sexto sentido. E como é um sexto sentido? É pelo sentir. Às vezes te dá um aperto no estômago, às vezes te dá um arrepio, às vezes vem uma voz, você não sabe que voz é aquela. Não tem ninguém perto de você, mas você está escutando uma voz. Não vai por ali. Não vai por ali, Júlia. Não vai por ali. Pega aquele guarda-chuva, ou pega aquele casaco, não esquece aquilo. Tem uma voz ali. Essa voz nos conecta com a fonte. Essa voz nos conecta com a nossa divindade. E se a gente aprende a ouvir essa voz, e aí vamos falar a diferença das vozes, né? Porque temos vozes. Então, a gente aprende a ouvir, se a gente aprende a se conectar com essa intuição, você sabe direitinho, você vai tomar a melhor decisão para você e para todas as pessoas envolvidas. Você vai saber o momento certo de agir, o momento de recuar. Porque a tua conexão com a tua divindade, com o seu ser divino. E Sim. mais uma vez eu vou falar do patriarcado. O patriarcado minou essa possibilidade. Por quê? Quantos padrões a gente vem repetindo das outras avós, bisavós? Não estou colocando a culpa nelas. Elas repetiram o que foi ensinado para elas. Não tem julgamento aqui. Isso é bobagem da tua cabeça. Tá louca. Você não falou, né? Tá louca. Isso é bobagem da tua cabeça. Você tá inventando história. Tá maluca. Aquilo era intuição. A gente foi aprendendo no decorrer do tempo, no decorrer das gerações, a minar essa aliança, essa conexão com o divino. Então, a gente perdeu muito. Então, agora a gente está resgatando isso de novo. Como é que você vai resgatar uma voz da intuição? Como é que você vai saber se não é uma voz da tua mente, do teu ego, se é uma voz da tua intuição? A tua intuição, ela vai te trazer uma paz. A voz do ego, você vai ficar ali brigando. E é só com a prática, é só com o tempo de conexão que você vai saber a voz que está falando do ego, da tua mente e a voz da tua intuição. Com o tempo você vai percebendo. Como é que você pode, como eu digo, praticar, exercitar, afirmando para você que você é intuitiva, acreditando que você é intuitiva, porque você é, todos nós somos. Sim. Então, quando você se conecta dentro de você e você faz uma afirmação, a partir de hoje eu estou
cada vez mais intuitiva, eu estou cada vez acessando os sinais, prestando atenção nas sincronicidades que acontecem no meu dia a dia. Isso é ser feminina. Se permitir, né? Se permitir e se abrir a escutar essa voz interna. Às vezes é quase que um sopro. Sim. Então é perceber essa intuição, porque a intuição te guia. E ela é uma sensação, ela é uma voz, ela vai sempre alimentar a grandeza da tua alma. Ela sempre vai alimentar a tua conexão com a tua alma, quem você realmente é. E acessar essa intuição, dar voz e seguir essa intuição, se abrir, se permitir nesse processo, é começar a pegar também responsabilidade pela tua própria vida. É você parar de culpar os outros, porque você assume o controle da tua vida. Você assume o poder da tua vida, de decisão, de escolha, de tudo. Sim. E aí você já não se conecta mais com julgamentos alheios, porque você não te interessa. Aí você não fica chateada porque alguma pessoa não gostou daquilo que você fez, ou que você postou no Instagram. Você não se abala com as críticas. Você não se abala com julgamentos. Ah, olha, isso aí não vai dar certo. Quem falou que não vai dar certo? Eu sinto que vai dar certo, sabe? Você não deixa as outras pessoas minarem você. Você não deixa que os julgamentos e que as críticas e que influências externas te coloquem para baixo, ou te deixem triste, ou te, né, façam sair, você sair desse lugar de conexão amorosa que a gente precisa ter com nós, conosco, né? Então, é bem E, isso. e quer poder mais maravilhoso do que esse, né? Essa conexão com a intuição é muito importante. E aí a gente pode fazer essas afirmações, a gente pode usar óleo essencial de frankincense no terceiro olho, a gente pode usar lavanda também, que é ótimo para isso. E meditar. Meditar é excelente para a intuição. Mas não é meditação guiada com musiquinha, não. É estar em silêncio mesmo. Porque você precisa estar no teu silêncio. E é claro que a meditação silenciosa, a tua cabeça vai pensar, ela foi feita para pensar, né? Mas é Sim. você, com a prática da meditação diária, você começar a perceber, primeiramente, as pausas entre um pensamento e outro. E depois que essas pausas, às vezes elas são pequenas, elas vão aumentando, aumentando, aumentando. Nesse lugar da pausa, desse silêncio, desse vazio, é esse o vazio que contém tudo, que contém a vida, que contém as respostas, é que contém a tua divindade. É nesse vazio, é nesse silêncio. Como é que a gente vai parar num mundo que está a 1000 por hora? Ser feminina é parar também. É aquilo que a gente estava falando no início da ciclicidade. Né? É perceber o momento de pausa, porque essa pausa é um momento de força. Não é um momento de fraqueza. Muito pelo contrário, é um momento de força. Nossa, essa pausa é uma coisa assim muito, muito e muito importante. Porque eu só aprendi essa pausa depois que a gente entrou em lockdown. Porque até então eu brigava o tempo todo com a minha menstruação, eu brigava com as minhas cólicas, eu brigava, e era muita raiva por eu não estar dando conta de tudo. Era raiva de eu tenho que ser produtiva, eu tenho que dar conta, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, tá todo mundo fazendo, por que que eu não tô conseguindo? Então eu comecei a ver que essa pausa ela é fundamental. Porque essa pausa, ela me permite conectar comigo mesmo. Ela me permite olhar para mim com mais amorosidade, né?
Ela me permite voltar para dentro e falar assim: não, Júlia, você não é todo mundo. Não, Júlia, você não tem que dar conta. Não, Júlia, você não tem que isso ou que aquilo. Você é um ser único e você tem que se respeitar como ser único. E foi assim, e nessa quarentena que a gente está aqui no lockdown desde março do ano passado, é que eu comecei nesse voltar para dentro, parar, respirar. Não estou dando conta, não. Então hoje não é dia de fazer nada. Mas não é porque eu não estou dando conta, é porque eu preciso dessa pausa, né? E isso é muito, muito maravilhoso quando a gente finalmente aprende, quando a gente finalmente aceita isso. A gente aceita a ciclicidade, aceitar ser feminina, porque essa produtividade excessiva nos adoece. Olha para a natureza. Nós estamos aqui na Irlanda. Olha a pausa que a natureza está dando. Ela está florescendo o tempo todo, ela dá fruto o tempo todo. Não. Quando a gente começou a desconectar da natureza, a gente se desconectou da nossa própria natureza. Então a gente destrói a natureza, como seres humanos, como humanidade, a gente destrói a natureza, a gente se desconecta da natureza. Estamos desconectados de nós mesmos, de nós mesmas. Então é perceber que ela não dá um fruto, uma árvore frutífera, ela não dá fruto o tempo inteiro. Você pode observar, ela vai dar uma flor primeiro, depois ela vai dar a fruta, depois ela vai cair toda. Aqui na Irlanda, então, é nítida as estações, são nítidas. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em 2012, eu olhei as árvores, eu falei assim, gente, parece que está tudo morto. Como é que vai nascer alguma coisa dali? Eu ficava me perguntando. Porque eu sempre fui uma pessoa de observar a natureza, de parar e falar, o que é que está acontecendo aqui? Falei, gente, parece que está tudo morto. É a terra em pausa, é a terra recolhida. E ela nos ensina, a grande mãe natureza nos ensina que no outono, por exemplo, a gente precisa deixar ir, a gente precisa deixar aí as folhas velhas, a gente precisa deixar aí tudo que é velho, tudo que é obsoleto, tudo que não faz sentido mais na nossa vida. Para no inverno recolher, recolher mesmo, pausa. Vai ter dias que você não vai fazer nada de produção, que eu digo, assim, de isso, aquilo, não. Vai ter um dia que é pausa. Pausa. Por que a gente não pode tirar um dia na semana, algumas horas por dia, para ser pausa? Porque a pausa também faz parte da produtividade, porque você está se recarregando para produzir melhor depois. Sim, Porque você se exaurir de uma forma desumana até. É desumano o que a gente faz com a gente mesmo, né? E aí, nesse ponto é que eu gostaria de colocar já, seguindo esse nosso bate-papo, que é o amor próprio, a autoestima. É aquela frase de eu me amo e me respeito. Mas, ao mesmo tempo, você se perdoar por todas as vezes que você colocou as demandas das outras pessoas na frente das suas demandas. Você perceber que você se colocar como centro da sua vida, como eu disse antes, não é egoísmo. Para você se colocar realmente disponível, completa, inteira, para dar o melhor de si para o outro, para as pessoas à sua volta, né? Por todas as vezes que você disse sim, querendo dizer não. Por todas as vezes que você se sabotou de alguma maneira. Esse perdão é a linguagem do amor que você tem por você. Que a gente consiga, a partir de agora, realmente ser mais generosas conosco. Para que a gente consiga perceber que todos nós erramos em algum ponto. Mas como você vai lidar com esses erros
com as suas faltas, é que faz toda a diferença. Você vai ficar vibrando naquela falta, ah, mas eu fiz aquilo. Às vezes você fica lembrando de uma coisa que aconteceu 5 anos atrás, 10 anos atrás. Deixa lá Sim. no passado, ressignifica aquilo ali. Manda amor para aquela lembrança. Eu tenho sempre uma técnica ótima. Toda vez que vem uma lembrança assim desarmônica de alguma dor, alguma coisa, porque, né, acontece. Manda amor para aquela memória. A palavra amor tem uma força muito grande. Toda vez que vem um pensamento desarmônico e desqualificado, manda amor. Não é aquilo, ai, não, já estou eu pensando de novo naquilo. É mandar amor. Sim. E aí você ressignifica, você transforma. Então, essa frase, eu me amo e me respeito, eu deixo para vocês hoje, que é vocês se perceberem como importantes, é vocês se perceberem como únicas, especiais, maravilhosas, talentosas. Não tem poder maior do que ser única. Porque vai ter alguém parecido com você, o nome parecido ou o mesmo nome, mas ninguém vai ter a tua história. Desse lugar e honrar a tua história, com tudo aquilo que você passou. Então, se eu proponho um exercício agora para vocês, de se vocês perceberem há 3 anos atrás, ou ano passado, no início dessa pandemia, como você era. Vou fazer essa pergunta para você, Júlia. No início da pandemia, quando estourou a pandemia no mundo, assim, o que é isso? Eu fiquei em choque, assim, alguns dias eu falei, será que está acontecendo isso mesmo? Como é que vai ser isso? Então, olha a diferença de quem nós somos desde ontem, né? De ontem já somos outra pessoa. Imagina, então, fazer esse exercício que é perceber antes da pandemia como nós éramos e como somos hoje. Porque essa pandemia ela veio para nos ensinar o quê? A olhar para nós. Para! Porque tudo o que acontece no mundo físico acontece porque a energia, a divindade, que eu gosto de chamar de grande mistério, permitiu. Então, se permitiu, a gente precisava dessa lição. É uma lição muito dura. Muitas pessoas estão fazendo a passagem. Mas o que mudou dentro da gente? Então, é essa pergunta que eu deixo para vocês. O que mudou em você? Olha para trás. Para a gente foi março de 2020, né, que estourou aqui na Irlanda. Alguns países foram antes, mas eu me lembro que foi meu último evento público foi no Dia Internacional da Mulher em 2020, quer dizer, o ano passado. E depois eu parei tudo. Então, é honrar a nossa trajetória até aqui. Esse eu me amo e me respeito também tem a ver com honrar a nossa trajetória. É achar o positivo em tudo, né? Achar pelo menos uma lição, uma Achar. coisa para poder seguir adiante, uma força, um incentivo. Sim, eu acho que a gente está passando por essa pandemia um momento muito doloroso, de muitas perdas, com certeza, mas de muitas lições também. Eu acho que, para mim, foi um momento de muita lição, de muito aprendizado, de muito reencontro, de muito, de muito diminuir o passo, parar, pensar, olhar o que você está fazendo, ver o reflexo das coisas que você está fazendo, ver como as coisas que você está fazendo estão afetando as outras pessoas ao seu redor. E foi um momento assim que muita gente teve finalmente a oportunidade de ficar sozinho consigo mesmo.
Ou foi aquele momento que muita gente teve a oportunidade de ficar em companhia com a família e viver aquela família, né? Então, por mais doloroso, difícil e desafiador que seja, que tenha sido e que esteja sendo, Uhum. eu acho que é um momento de muita lição. E a gente pode pegar essa lição por bem, pelo amor, né? Como a gente está conversando, ou a gente pode pegar essa lição pela dor. E eu escolho todos os dias, quando eu acordo, eu escolho o amor. E eu acho que todo mundo deveria fazer a mesma coisa. Essa é uma sugestão que eu deixo também. Escolher o amor todos os dias, quando você levantar da cama. Eu escolho o amor. É verdade. Essa palavra tem uma força muito grande. O amor é uma vibração muito alta. E as palavras têm poder. Então, toda vez que emanamos esse amor, já estamos emanando esse amor de alguma maneira. Quando falamos a palavra amor. E começa de dentro. É o quão você se ama, o quão você se respeita, o quão você desenvolve essa capacidade de aceitar você como você é. Todos os aspectos, todas as faces que você tem, todos os aspectos que você tem. E desse lugar do amor próprio, da autoaceitação, você é capaz de emanar esse amor para o mundo. Não o contrário. Não buscar fora a felicidade, não. Começa de dentro. É muito importante. Sim, maravilhoso. E nesse lugar da ciclicidade, para finalizar a minha fala, aceitar o sangue menstrual. Aceitar que é uma força vital. Aceitar que esse sangue está carregado é uma morte simbólica, né? Cada ciclo menstrual é uma morte simbólica. Então, o que você precisa deixar morrer, o que você precisa deixar ir, todos os meses. E você pode perceber que quando a mulher tem muita cólica, quando a mulher tem muita dor no ciclo dela, é porque ela não teve uma oportunidade de expressar as emoções de uma forma verdadeira e genuína. Ela engoliu muito sapo, ela teve que dizer sim, querendo dizer não. Ela se excedeu no limite de trabalho, ela fez alguma coisa, ela cometeu algum desequilíbrio ali. E às vezes, por desconhecimento. Então, conhecer os nossos ciclos, as nossas fases, as nossas mudanças internas, é curar esse passado de desconhecimento. Entender essas mensagens que o meu corpo emite. O meu corpo dá sinais o tempo inteiro, ele tem uma sabedoria, nosso corpo, né? Tem uma sabedoria fantástica. Aceitar essa ciclicidade da vida que a gente falou, da ciclicidade da natureza, que é a nossa própria natureza. Se conectar com essa ciclicidade à nossa volta. É perceber o momento em que a gente doa, que a gente expande, como estamos na lua cheia, a expansão dessa energia feminina. E depois, na lua minguante, decaindo. E é o ciclo, é o ciclo. E olha que coisa mais maravilhosa, porque a lua, ela tem um ciclo de 28 dias, mais ou menos 28 dias. Olha, o nosso ciclo menstrual é mais ou menos isso, né? As nossas ancestrais, muito lá atrás, elas menstruavam juntinhas na lua nova, porque elas estavam conectadas entre si, elas se tratavam como irmãs que eram, uma ajudava a outra a criar o filho da outra e cuidava da outra que estava doente. Era uma irmandade verdadeira. Lá atrás, bem antes do patriarcado, bem antes de tudo isso. A gente está trazendo isso de volta. É esse amor, essa cooperação, essa lealdade, essa amizade. É perceber a minha irmã do meu lado, na minha frente, como uma igual.
uma igual e ao mesmo tempo diferente, né? Porque somos diferentes. Mas é uma mulher. E nós temos o dom mais maravilhoso, que é o dom da vida. Nós geramos uma vida. E isso também nos foi tirado. Isso também nos foi renegado. Então nós estamos de volta. Avisamos ao patriarcado, nós estamos de volta. Ah, Rô, isso é muito. Isso me deixa até emocionada, para dizer a verdade. Quando usamos a palavra irmã, quando falamos dessa irmandade, quando falamos do reconhecer na outra aquilo que a gente é, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente deseja. Quando a gente fala sobre passar esse amor, né? Que eu sou uma pessoa de muito amor. Eu tenho amor até demais. E eu tento passar esse amor e muitas vezes as pessoas elas não estão preparadas para esse amor. As pessoas elas não estão treinadas para receber esse amor. E quando eu encontro uma irmã, uma pessoa que eu possa dividir esse amor, que eu possa chamar de irmã, que eu possa chamar para tomar um café, que eu possa chamar para discutir uma coisa, chamar para uma live, como eu te chamei hoje, é um amor assim que não tem comparação, não tem explicação. O coração fica assim extremamente quente e feliz com essa irmandade. Gratidão, Ju. Gratidão pelo convite. Gratidão a todas as pessoas que estão nos assistindo. Um beijinho, Rafne, Carol Simeonato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mônica. Tem mais umas pessoas aqui que eu não estou conseguindo ler, mas enfim, já estou mandando beijo para todos. E para Um todos. beijo para Verônica, para Jay, um beijo para Ana, para todo mundo que participou aqui com a gente, para Ismênia, Isso. para Josi. Vai ficar gravada? Vai ficar gravada, Então, um beijo para quem assistir depois também. com certeza. Um beijo para Um você. beijo. Um beijo, Ju, se cuida, boa noite, boa tarde para o Brasil e fiquem com Deus, todos com Deus. Gratidão por terem estado aqui comigo, com a gente. Um beijo para vocês, muitas bênçãos. Que essa lua cheia em Leão faça com que a gente mergulhe dentro de nós para a gente reconhecer o nosso brilho pessoal. Isso é muito importante, porque essa lua traz essa expressão. Quem é você? O que você pode doar para o mundo? Então, é essa autoexpressão. É isso que Leão traz para a gente. É mergulhar dentro de nós para a gente acessar esse brilho pessoal. Então, eu queria deixar para vocês essa reflexão. Nessa noite de lua cheia, quem é você? Não é a tua profissão, não é aquilo que você faz, não, não. Quem é você? Emane o teu brilho para o mundo. Arro. Arro. Um beijo, gente.